como é que você entende, Sakamoto, também, essa questão da politização do Supremo Tribunal Federal? Porque o Flávio Dino, diferentemente de outros, ele é uma pessoa muito popular, né? Apesar que outros, ali o Alexandre de Moraes era um pouco, mas Flávio Dino muito mais, quando ele chega já no Supremo com essa popularização dele, né? Já é uma pessoa mais popular. E além disso, com esse trato político, e por isso esse alvo que ele já está sendo. O que você acha nesse ponto, o Sakamoto? Isso vai ser bom ou ruim para o Supremo Tribunal Federal? Eu vou tacar uma pedra no meio do lago. Eu acho que é o seguinte, o Supremo é um tribunal político, né? A gente, tipo, ele é técnico, óbvio, né? Ele é técnico. Ninguém tá colocando no Supremo o pessoal, tipo, um engenheiro, na verdade, ou vamos colocar um jornalista no Supremo, não é isso. Né, ou um deputado puro e simples que não tem formação técnica, né? Precede-se, busca-se, né, uma pessoa, um notável saber jurídico, né, conduta ilibada e tudo isso mais. Ou seja, tem a parte técnica, mas é claro que o Supremo é em si um tribunal político. Algumas vezes as indicações são mais políticas do que outras, mas todas as indicações, se você for olhar a termo, né, você vai entender que as indicações elas fazem sentido num contexto em que elas são feitas, né, e num porquê, e diz respeito muito aos interesses ou às visões de mundo de determinado governo de plantão, né? É muito raro, e mesmo quando um governo indica um nome que não está alinhado à sua ideologia, como é o caso do Gonê com relação ao governo Lula, tem outros pontos. O Gonê é uma pessoa que, com certeza, nesse momento em que o governo Lula está preocupado com crescimento econômico, está preocupado com questões econômicas que batem no Supremo, né? O Gonê vai ser bastante importante. Ele é bastante pragmático com relação a essas questões econômicas, né? Então, tem uma questão política por trás também, mesmo daquilo que parece que não tem. Parece que o Lula está simplesmente, olha, vamos ajudar e vamos botar um nome que vai transitar melhor em determinado grupo ideológico. Sim, mas tem uma questão, tem vários níveis, várias camadas. Tem a camada, por exemplo, econômica, né? Que é aquela coisa, o Lula se ligou, o Lula percebeu que a eleição de um sucessor, a sua reeleição está diretamente relacionada ao preço da picanha, ao preço da cerveja, ao tamanho dos juros, o tamanho da inflação e o tamanho do salário mínimo e do rendimento médio da população. Se isso não crescer até 2026, e aí entram nomes, outras pessoas e tudo isso mais. Esses nomes como que são pragmáticos nesse processo e que talvez não entrem numa discussão mais ideológica, que é o que se esperaria de um PGR mais alinhado a pautas de esquerda. Agora, o ponto também interessante nisso é que eu acho que é o seguinte, eu acho que o Dino, eu concordo com o Josias, concordo com o professor, eu acho que o Dino, é claro, vai ter uma projeção, ele é um ministro midiático, ele é um ministro com um excelente comunicador, né? Ele vai ter uma projeção natural, né? Em determinado ponto, talvez ele possa até, ele vai ser uma ponte, inclusive, muito mais importante do que o próprio Zanin, né? Com relação a dentro do governo, né? É uma pessoa que tem uma relação muito forte com o governo Lula e com o Lula em si. Agora, eu não acho que no começo o Dino vai ser não vai abrir muito, até porque na praxe, dentro do Salamalex, do próprio Supremo, cabe, né, aos novatos não também abusarem, né, diante de quem está lá há mais tempo. Então ele vai também ter que obedecer a certos ritos, né? Certos processos, pelo menos dentro do processo dos plenários, das turmas, né? O que não significa que ele não vai dar entrevistas, ele não vai colocar posições e tudo isso mais. Sim, ele vai ser um ministro muito mais político do que os outros, mas sim, os políticos que estão lá são os ministros que estão lá são políticos também. E só para terminar um ponto, é interessante, até tinha escrito isso ontem, porque é a terceira, o Lula é o terceiro presidente consecutivo que indica ministro da Justiça para cargo do Supremo, né? Agora com o Dino, o Bolsonaro indicou o André Mendonça, que tinha saído ido para a AGU, mas tinha passado um tempo como ministro da Justiça. O Temer indicou o Alexandre de Moraes. E aí soma-se a outros, né? O Fernando Henrique indicou o Nelson Jobim, né? Putz, até esqueci o Itamar indicou, o Sarney indicou, só o Lula e a Dilma no mandato um e 2 deles lá que não tinham indicado. Professora, queria aproveitar a sua presença aqui, porque ontem, quando foi, né, bateram o martelo do nome do Dino,
a gente voltou a falar sobre a questão da falta da diversidade, né? E isso também está sendo utilizado agora, e aí esse é o ponto, né? Que é utilizado, como o próprio Sérgio Moro escreveu aqui, que a gente colocou, ele falou assim, a diversidade era realmente só na teoria, né? Só nas promessas de campanha. Mas isso até os eleitores do próprio Lula decepcionados em relação a isso. Eu queria saber, do ponto de vista mesmo jurídico, qual é a importância da diversidade numa Corte Suprema como o Supremo Tribunal Federal? É possível, é aceitável, por exemplo, uma Corte Suprema com 10 homens e apenas uma mulher? O que isso representa para a justiça brasileira? Ótimo, Fabiola. A gente está falando numa corte constitucional, quer dizer, o órgão de última instância do nosso Poder Judiciário, que fica responsável pela interpretação do texto constitucional. Então, a gente está falando em 11 ministros, né, responsáveis pela definição do sentido de um texto que vai, na verdade, gerar uma interpretação para todas as outras normas do ordenamento jurídico. Então, a forma como a gente determina a interpretação do texto constitucional se reflete, né, nas outras normas que nós utilizamos aí para organizar a sociedade. Então, você ter diferentes visões, né, uma diversidade dentro dessa corte, você permite trazer essa diversidade na hora de interpretar. Por isso a importância, né, de sempre pensar numa corte que seja uma corte diversa, né, principalmente com uma participação feminina, mas não só feminina, né, de pessoas negras, uma mulher negra, um homem negro, a questão indígena, entre outras diversidades, para permitir essa interpretação plural que atenda uma sociedade plural como a brasileira. Então, realmente, como foi muito bem dito, né, esse é um ponto crítico dessa indicação, até porque saiu uma mulher, a expectativa era que fosse indicada uma mulher, e principalmente uma mulher negra. Então, nesse ponto, ficou a desejar, até por conta das propostas, né, da política de governo, alinhada ali às suas questões ideológicas, e com um reflexo do ponto de vista jurídico, ao meu ver, bastante importante, porque teria sido aí uma grande oportunidade, né, do presidente Lula fazer uma indicação que pudesse, né, oferecer uma ampliação desse viés interpretativo da nossa Constituição, buscando aí atender as diversidades da nossa sociedade. Tem um impacto, professora? Tem um impacto disso? Quer dizer, a justiça fica mais injusta? A justiça fica mais injusta quando a gente não tem mulheres julgando? Acredito que sim, Fabiola, acredito que sim. Inclusive, a nível de direito comparado, se cabe aqui, não sei, falarmos sobre isso, né? O Chile está passando por um plebiscito atualmente, aonde eles estão elaborando uma nova Constituição, e um dos requisitos, né, desse grupo constituinte era exatamente você ter uma participação equiparada, né, entre homens e mulheres, exatamente para permitir esse olhar das mulheres, e claro, ali seria, né, se aprovada, a gente teria uma primeira oportunidade de ver, em termos práticos, o reflexo dessa participação das mulheres, né? Então, eventualmente, qual o olhar da mulher em relação a determinados temas, que são temas muitas vezes caros, né, a figura da mulher num contexto social, como discussões como, por exemplo, o aborto.